A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática com o nome do meu vizinho. Meu nome é Ronaldo e tenho 20 anos este ano. Era uma família de 3 pessoas, eu, minha mãe e minha avó. Meu pai já havia partido há muito tempo. Mamãe, por ser jovem, não suportava a solidão, então voltou a andar. Quando eu tinha 15 anos, morava com minha avó, que dizia que ia trabalhar para ganhar dinheiro para ela. Mas muitas vezes eu vagava e me divertia nos canais. A sociedade no oeste do Rio tem muitas tentações que me fazem me deixar levar. Mas eu achava que minha avó estava bem. Ela ficaria comigo para sempre como fazia quando era criança. Ainda poderei sentar na canoa de 3 folhas. Ouvi-la contar histórias e brincar. Mas eu não sabia que os velhos são como folhas secas em uma árvore. Eles podem cair a qualquer momento. Minha avó morreu há poucos dias. É por isso que me sento aqui com o lenço de luto na cabeça e penso à toa. No ano em que meu pai morreu, eu tinha apenas 10 anos. Larguei a escola para seguir um tio da vizinhança até o mercado da cidade para trabalhar como reparador de barcos para ganhar a vida. Eu me acostumei a ir lá para sempre. Já se passou um mês inteiro desde que voltei. Uma vez, dei a ela algum dinheiro e depois fui embora. Não importa quanto dinheiro eu ganhe. Eu levo tudo para beber. Tocar piano. Tocar tudo. Não foi até recentemente, quando ouvi a notícia de sua morte, que voltei. Na verdade, no meu coração, eu realmente quero ir ao mercado da cidade para trabalhar. Embora seja um pouco difícil de trabalhar. Como é feliz comer e beber assim. Mas toda vez que penso nela, me sinto triste e a amo muito. No passado, minha mãe ia se casar. E tudo em casa era ajudado pela dona Teresa ao lado. Os 3 jardineiros, ou trabalhadores do arroz, e as cordas de nós de Betel. Todos ela ajudou. Ela fazia meias. Além disso, a doença, o arroz e a água eram todos feitos por suas próprias mãos. Quem poderia ser tão bom? Se fosse um estranho, não haveria tal coisa. Afinal, minha avó era um bom médico nesta área do Rio. Ela estudou fitoterapia, fazendo remédios e curando doenças que salvam vidas. A senhora Teresa é uma de suas pacientes. Durante um tempo em que cozinhava arroz, ela aproveitou para ir ao rio lavar legumes para cozinhar. Quem diria? O pato entrou na cozinha para encontrar um lugar para deitar. Ele jogou uma pilha de folhas secas ao lado e colocou no fogão. Como resultado, o fogo queimou toda a casa, se espalhou para a casa ao lado e depois cresceu. Naquela época, Teresa estava na 9ª série. Ela foi gravemente queimada quando correu para pegar objetos de valor em casa. Do lado de fora, ela foi asfixiada e gravemente queimada em uma omoplata. Graças ao seu tratamento com medicina masculina, ela sobreviveu. A queimadura em seu braço a curou. Em geral, com o tempo, essa queimadura também diminuiu um pouco. Mas para Teresa, a imagem da mulher idosa da casa ao lado, sem medo do perigo, vestindo uma camisa molhada para carregá-la, deitada inconsciente no canto da sala, para fora. Ela nunca esquecerá. Ela sempre a considera obstinadamente como sua mãe. Ela jurou ser sua nora para retribuir sua bondade mais tarde. Ela também gostava muito de Miss Teresa e queria que ela fosse sua nora. Na verdade, ambos os lados da família a designaram e aceitaram para seu pai. Mas meu pai foi ao mercado da cidade naquela época. Conheceu minha mãe e os dois comeram antes da cana. Minha mãe engravidou primeiro. Ela não gostava da mãe, porque era uma pessoa do mercado. Não sabia jardinar, fazer arroz e, principalmente, andar torto. Mas o arroz já foi cozido em arroz. E ela tem que cooperar. Porque ela ama a criança inocente, que sou eu. Quando meu pai se casou com ela, Teresa chorava o tempo todo. Ela também gostava muito do meu pai. Mas o destino não deu certo. Mais tarde, ela foi forçada a se casar com o mestre de Flávio. Mas ela não era nada. Desde o dia em que minha mãe se casou, na maioria das vezes, a senhora Teresa está na minha casa cuidando dela quando ela está doente. Nessa época,
Ela foi instruída por sua avó a tomar remédios masculinos, tratar doenças e salvar pessoas. Agora que ela se foi, se eu também for embora e sair de casa, não vai ficar tudo bem. Casas, jardins e campos de arroz não podem ser abandonados. Eu sabia que devia muito à senhorita Teresa. A pessoa que cuidou dela quando ela estava doente deveria ter sido esse verdadeiro neto. No entanto, eu não conseguia cumprir meu dever. Então não pude deixar de me sentir desajeitada em meu coração. A senhora Teresa tem apenas 38 anos este ano. Ela é de outro país. Aos 17 anos, casou-se com a dona de Flávio. E depois voltou a ser noiva neste país fluvial. Ela tem uma figura ligeiramente magra e pequena, pele ligeiramente escura, imbuída da beleza de uma mulher ocidental. Seu principal trabalho é cultivar vegetais, criar peixes e trazê-los ao mercado de água para vender. Por causa do trabalho duro, mesmo sendo um pouco pequena, seu corpo é bastante tonificado e sólido. Apesar da idade, seu corpo ainda é magro, especial e diferente das outras mulheres que têm condições na aldeia. Uma vida feliz é gorda. Gorda. A terceira rodada é quebrada como uma canoa. Na sua frente está tremendo, gritando, parecendo entediado. Sua família também tem 3 terrenos, um dos quais ela leva para cultivar vegetais e criar peixes, e 2 para transplantar arroz. Nesta época, no meio da temporada, nunca trabalhei no campo e na horta. Então tive que pedir à senhora Teresa para molhar o arroz e semeá-lo. Nesse ínterim, houve 49 e depois 100 dias de adoração, todos sob a orientação da senhora Teresa. Pedi à senhorita Teresa que ficasse aqui por alguns dias, porque ela tinha acabado de morrer. A casa estava fria e eu tinha muito medo de fantasmas. Todos os dias, eu a seguia para trabalhar com ela, desde semear, arar, milha de arroz, fertilização, etc. Depois disso e daquilo, logo o arroz estava pronto. Neste momento, ainda não tenho tempo para ir ao mercado da cidade para trabalhar e também me sinto extremamente impaciente em meu coração. Naquele dia, por volta da lua cheia de abril, o tempo mudou de cor como se estivesse prestes a chover. Eu estava em casa consertando a rede de pesca e, quando vi que estava escuro, arrumei minhas roupas para secar do lado de fora do cais e as trouxe para dentro de casa. Quando escureceu, começou a chover. A senhorita Teresa estava em casa, sem saber se correria a tempo da chuva. Pensando assim, corri para a casa dela, vendo que o dono do Flávio estava puxando suas roupas. Fui para casa e fiz uma fogueira para soprar arroz. Quase 19 horas, houve um som de clique, um barulho vindo de fora do cais. Olhei para fora e vi que a senhorita Teresa estava prestes a carregar a canoa de 3 folhas no cais. Na canoa estava pendurado meio peixe cabeça de cobra. Ela parecia encharcada. Suas roupas estavam agarradas ao corpo e a cor de sua pele aparecia nas curvas claras. Por alguma razão, meus olhos ficaram grudados nela. Ela ainda não se importava com essas coisas. Ela correu para dentro de casa, entregou o peixe para mim e resmungou: "Não sei que tipo de chuva é tão grande no início da temporada." Ei, peguei o peixe cabeça de cobra e cozinhei sopa azeda para aquecer meu corpo. Sim, peguei o peixe e levei para o trabalho. E ela pegou suas roupas para tomar banho. Minha casa ainda é uma antiga casa de 3 compartimentos. O compartimento do meio é a sala de estar. Um é o quarto e o da esquerda é a cozinha. O banho e a lavagem ainda estão fora do cais, porque meu cais fica bem ao lado da porta da cozinha. Então há um telhado. Além disso, mais algumas folhas de coqueiro foram levadas para erguer uma pequena cabana como local de banho. Então, mesmo que chova, você ainda pode tomar banho normalmente. Portanto, ela costuma vir à minha casa para tomar banho. Como sua casa ficou sem água, não foi suficiente para usar. E o banho e a lavanderia tiveram que ir para a casa do vizinho para usá-lo. Ela costumava tomar banho à noite, porque estava acostumada. No passado, sem mim aqui, ela costumava ficar e aprender sua profissão de catar cigarros. Fui comer, dormir e servi-la doente.
Então não percebi, mas agora, estava chovendo, estava escuro, e eu estava sentado ao lado da banheira. E eu a ouvi espirrando água, o que me lembrou de suas curvas mais cedo. Por alguma razão, de repente me senti extremamente curioso. Então me esgueirei e olhei pela abertura nas folhas. Eu podia ver algumas de suas partes inferiores. Mas neste momento, ela estava se virando, então eu só podia vê-la de volta. Vista por trás, ela era realmente perfeita, seus quadris não eram muito grandes. Suas costas eram pequenas e seus ombros eram finos. Foram essas coisas que fizeram minha curiosidade aumentar. Eu realmente quero ver como será à frente. Pensando assim, fingi ir ao cais para lavar as mãos. Como ela se virou para sair. O cais estava dentro, à sua esquerda. Fingi me abaixar para lavar as mãos. Meus joelhos um pouco mais baixos e meus olhos secretamente olharam para o lado. Através da abertura da porta do chuveiro, eu a vi agachada, abaixando-se para limpar as pernas. Oh meu Deus! Ele continuou tremendo para frente e para trás ao ritmo de seu esfregão. Eu engoli em seco. Meu rosto estava ficando mais quente e eu senti como se estivesse perdendo a paciência. Virei meu olhar para o lugar escuro e denso. Antes que eu pudesse vê-la, ela se sentou. Eu estava com medo de ser descoberto. Então me levantei rapidamente e fui para a cozinha. Eu me abaixei e andei e me senti extremamente enredado em minhas pernas. Sentindo como se estivesse usando uma pedra lá. O desconforto me fez correr para me sentar para estabilizar minhas emoções. Depois de um tempo, estava completamente escuro e a chuva lá fora diminuiu gradualmente. Eu ainda estava na cozinha, apertando os olhos para a porta. Ela estava ali penteando o cabelo. Neste momento, ela estava vestindo uma roupa fina e larga, cobrindo todas as suas curvas. Ela era uma cabeça mais baixa do que eu, mas por algum motivo, neste momento, tive a sensação de que ela era muito alta. Imagens apareceram em minha mente novamente. Minha língua estava seca. Nesse momento, eu disse a ela: deve estar chovendo por alguns dias. Senhorita, só tenho medo de que todos os canteiros de vegetais sejam arruinados. Então eu vou preparar o arroz. E eu vou para o campo amanhã de manhã para ver como vai. Respondeu ela. Sim, respondi, perdido em pensamentos. E então de repente acordei assustado. Em casa, eu me visto com bastante conforto. Nessa época, eu só podia usar um par de shorts. Eu estava tão envergonhado, então me virei apressadamente e me sentei. E então sussurrei: bem, está chovendo, é conveniente para você ficar e comer para se aquecer. E depois voltar para você. E a cena agora, ela também viu. Ela manteve os olhos grudados naquele lugar. Então isso me deixou ainda mais envergonhado. Quando ela ouviu minha sugestão, ela também concordou. Ela também já tomou a iniciativa de limpar a bandeja. Porque neste momento, eu só conseguia ficar parada. Não podia ir a lugar nenhum. A refeição continuou em uma atmosfera silenciosa e embaraçosa. Eu apenas mantive minha cabeça baixa e comi. E ela não disse nada. Neste momento, houve um estrondo. A energia acabou. A chuva ficava cada vez mais alta e pesada. E algumas folhas de coqueiro estavam rasgadas. Então a água da chuva escorria, molhando todo o lugar onde eu estava sentado. Algumas gotas de água ainda estão presas na bandeja de arroz. Na cozinha, a chuva não parou. As brasas agora haviam desaparecido. A noite escura como breu cobria todo o espaço. Acenei ativamente com a mão para encontrar o isqueiro ao lado do fogão. Com medo de que minha mão tocasse algo redondo, quente e macio. Talvez eu tenha ficado surpreso quando ela exclamou: "Oh meu Deus!" Como se viu, ela também se moveu para encontrar o isqueiro. Ambos ficaram em silêncio, e então eu a vi acender o isqueiro. Ela subiu as escadas e carregou a lamparina a óleo até a cozinha. Neste momento, a eletricidade é frequentemente perdida. Então as lâmpadas a óleo são um item indispensável de todas as famílias. Depois de comer, ela pegou uma tigela de mingau e levou para casa. Senhor Flávio, vamos esquentar um pouco de mingau. Ela chamou.
Amanhã de manhã, irei ao campo para ajudá-lo a pulverizar os canteiros de vegetais. Eu comprei e coloquei em casa. Ela estava parada no cais do barco. Flávio, que já tinha um pouco de fermento, cambaleou de pé, derrubando a tigela de mingau na mão. O som de tigelas quebradas soou, junto com a maldição e o tapa do homem. Você precisa comer? Olha, senhor Flávio, agora você critica ele por ser fraco. Não é? Você quer que ele morra para que você ainda possa uivar com os meninos da casa ao lado? Ok, você o criticou por ser fraco. Certo? Dizendo isso, ele se levantou, agarrou o corpo dela e a arrastou para dentro da câmara com força. Agora, olhando para ele como uma fera que perdeu toda a sua humanidade. Ele não pensa mais em quem é sua esposa, mas apenas um lugar para liberar seus desejos. Eu também ouvi isso nesta casa. Descobri que ele estava com ciúmes. Ele ficou com ciúmes quando saiu para o campo. Viu os vizinhos provocando sua esposa. Como, irmã Teresa é tão bonita. Mas ela é realmente infeliz. Pegue esse velho Flávio. Vocês estão assim, pessoal. Se ela cair em minhas mãos, ela dará à luz estrondosamente 5 ou 6 filhos. Mas ela não vai brincar. É um desperdício de vida. Vivendo juntos há mais de 15 anos sem filhos. Sou eu. Vou encontrar um cara que está um pouco curioso para ter um filho. Haverá um lugar para se apoiar no futuro. Como você pode contar com esse velho Flávio? Aqui, o Sr. Khan não tem 3 filhos que não moram lá. Não é, Sr. Guilherme? Mulheres repugnantes e justas são muito difíceis de pegar. E minha esposa está com ciúmes. É verdade que existe uma reputação, mas você não recebe uma mordida. Assim, a história de Miss Teresa foi chutada pelos vizinhos que se revezaram chutando e passando adiante. Toda vez que Flávio ouvia isso, ele ia beber e depois ia para casa torturar o corpo dela. Sofrendo pelo destino de Miss Teresa. Casando-se com o mestre de Flávio assim. Vir aqui para ser noiva é sufocante há 16 anos. Mas nunca houve um momento de paz e felicidade. Morando com o dono de Flávio por tantos anos sem ter filhos. É verdade que o número de pessoas vermelhas é azarado. Miss Teresa costumava ser comparada à beleza desta vila ribeirinha. À noite, dezenas de jovens da aldeia subiram em canoas para flertar. Isso é tudo, mas como o número dela é miserável. Todo mundo gosta de ter apenas meu pai. Não sei que tipo de casamenteiro você está tentando combinar. Mas a senhorita Teresa se casou com o dono do Flávio ao lado da minha casa. Então, sua vida posterior tem que ser edificante. Difícil assim, mas ela é abençoada com uma beleza salgada. Embora ela trabalhe duro no jardim, suas mãos ficam manchadas de lama o ano todo. Mas ela ainda mantém sua beleza indescritível. Apesar de seu trabalho árduo e infortúnio. Ela é sempre diligente, sempre feliz e resoluta ao conhecer pessoas na aldeia ou ao vender mercadorias no mercado de água. Portanto, ela é notada por muitos homens, especialmente a questão de dar à luz filhos. Normalmente, a culpa era da mulher, mas os homens do bairro culpavam o dono de Flávio. Mas olhando para o general de Miss Teresa, ela foi ao encontro de outro homem, mas também passou pela cabeceira. Essas foram as razões pelas quais o dono de Flávio, seu marido, ficou com ciúmes e ciúmes. E depois foi para casa e a xingou. Os homens nas aldeias altas e baixas sempre tomam ela e seu marido como tema de discussão em festas com bebidas. Teresa é um pouco velha, mas ainda é muito bonita. Meu marido está quebrado, escandaloso ou espancado assim, e toda vez que ele se comporta, ele é tão feroz quanto um búfalo faminto. Então, como você pode criar pessoas? Quanto à senhorita Teresa, ela também estava muito infeliz. Ela está casada há mais de 16 anos, mas nunca foi feliz e feliz. Ela e o marido viverão juntos para sempre e não tiveram filhos. Nesse momento, seu marido começou a cair, bebendo álcool o dia todo, por culpa de não poder dar à luz um filho. O dono do Flávio ficava derramando na cabeça da esposa. E depois dizia que quando ela era pequena brincava muito, de modo que agora é assim.
O marido e a mulher brigavam o tempo todo e, desde então, o relacionamento também começou a se deteriorar gradualmente. Em sua mente, a figura de seu marido quase não aparecia mais. Já faz muito tempo, ela não sabia o que era ser carinhosa e próxima do marido. Eram apenas as chicotadas e os momentos em que ele freneticamente colocava sua luxúria nela. Ela só conhecia a dor, a vergonha e derramava todas as suas lágrimas. Afinal, é o destino das mulheres e das mulheres. Ela também está muito triste com isso. Ela achava que não ter filhos era por causa dela. Porque quando era jovem, já havia comido e dormido com o pai muitas vezes. Felizmente, não havia boas notícias. Então, quando ela se casou com o mestre de Flávio, o mestre de Flávio descobriu que ela havia sido mulher antes de se casar com ele. Nesse momento, ela sabia o que fazer, exceto tentar cerrar os dentes e resistir. Depois que Flávio, seu marido, abriu mão de um pouco de seu prazer físico, ela se levantou e ajeitou o cós da calça. E então começou a chorar e saiu para limpar os restos de porcelana e o mingau que acabara de ser esmagado pelo marido. Ela tinha acabado de limpar os escombros para sair do cais e, neste momento, eu também fui até lá. Toda vez que ela e o marido brigavam, ou acontecia algo que precisava ser consertado, ela só podia me perguntar. Quanto mais ligar para alguém. Foi apenas em meus anos no campo que entendi os sofrimentos de Miss Teresa. E também era uma pessoa conscienciosa. Eu vi seu desejo de ser feliz, de ser ressuscitada como mulher. Desde que voltei para a cidade natal da minha avó para lamentar. Tenho visto a senhorita Teresa olhar para mim de forma estranha. Pelos olhos e gestos, são todos diferentes. Muitas pessoas comentaram que eu me parecia com meu pai. Alguma vez estiveram próximos um do outro nos últimos meses, fazendo-a reviver as velhas vibrações? Mas meu pai é meu pai. E eu sou eu. E eles não têm nada a ver um com o outro. Tentei abafar meus pensamentos vagos. Mas também devo admitir que era muito parecido com meu pai. Especialmente alto e saudável. E não como Flávio, que estava doente e batia na esposa. Alguns meses brincando no mercado da cidade me treinaram para envelhecer na história de serrar garotas. Que é um olhar de amor muito habilidoso. Que sempre faz as mulheres se apaixonarem por esse olhar. Nos últimos 5 meses, tem havido uma falta de calor feminino. Então a energia do homem em mim é muito intensa. Sempre procurando um objeto para satisfazer. Mas ultimamente, apenas a senhora Teresa tem vindo à minha casa para me ajudar. Além disso, eu estava na idade da primavera. Tudo estava mudando na direção da privação. Então, por algum motivo, eu avisei como um objetivo a ser alcançado. Embora eu soubesse que meu vizinho tinha um pequeno relacionamento como filho adotivo com minha avó. Mas como fiquei sozinho por muito tempo, desafiei tudo. A mente de um menino só sabe que é rápido. Eu planejei da maneira mais metódica. Hoje, quando vi que havia uma briga na casa do Flávio, fui novamente. Peguei o nome de ir aliviar e encorajar meu tio. Disse palavras doces e trouxe uma garrafa de vinho para Flávio. Desde o dia em que ela morreu, minha casa tem muito vinho. E todo dono vizinho do Flávio. Então de vez em quando, eu trago para dentro. E meu tio gosta muito de mim. O que eu disse a você? Meu tio me defendeu imediatamente. Portanto, não deve haver razão para suspeitar que eu tenho algo com sua esposa. Que é algo que ele nunca pensou. Cada vez mais, ele me amava cada vez mais e gostava que eu viesse tocar. Várias vezes, a senhorita Teresa queria que eu fizesse isso, mas a pessoa bêbada não bebia. E meio bêbada e meio acordada batia na esposa. Então, estou sempre bêbado, deito-me e durmo em paz para ele e ajudo seus vizinhos com as mãos. Parece que a senhorita Teresa começou a ter sentimentos por mim. Cada olhar para mim não era mais o do irmão de um vizinho. Mas em seus olhos começou a brilhar uma emoção indescritível quando ela entrou em contato próximo comigo. Isso também é verdade. Afinal, sou de 67 a 70% como meu pai. Embora ela tenha sofrido dificuldades por muito tempo, seu marido a espancou e ela não é amada há 15 anos.
Embora ela tenha um marido, seu marido é indiferente. Então ela não é, agora. Naturalmente, onde um jovem aparece, cuida dele, faz perguntas, encoraja e depois defende. Como ele pode não ser abalado? Miss Teresa também estava na idade da exposição à primavera. Então o sentimento de desejo parecia ganhar vida. Era silencioso, lascivo. Mesmo que ela quisesse parar, ela não conseguiria. Todas as noites, quando estava para baixo, quando estava sozinha, ela ansiava por ter um homem ao seu lado. Alguém que se importasse com ela. Não como seu marido agora. Durante o dia, ele só sabia bater. E então à noite, ele estava bêbado de novo. Cansado-a por um tempo. E então ele rolou para dormir, sem saber o que era a lua e as nuvens. É certo que Teresa entende o sofrimento. Havia noites. O marido a arrastava para dentro do quarto. Levava-a para o local, mas não chegava, deixando-a frustrada e com fome. Se ao menos alguém a abraçasse e acariciasse todas as noites. Especialmente para resolver a fome de amor que ela vem sofrendo há tantos anos. Nunca antes ela desejou tão intensamente como neste momento. Em particular, quanto mais velho fico, mais parecido com meu pai. Tanto que, toda vez que ela me via, gritava como se quisesse explodir. Ela não conseguia pensar, nessa idade, que o instinto era tão intenso. Eu parecia entender como tudo estava indo. Eu tive que ir para a casa da senhorita Teresa imediatamente. Eu sabia que o dono do Flávio estava bêbado, deitado ofegante em uma rede. Assim que ouvi os gritos, descobri imediatamente. Mestre Flávio te repreendeu de novo? Era óbvio que ela estava infeliz. Quando ouvi isso em casa, fiquei com medo do que ele faria com você. Obrigada, ela respondeu. É como aquela refeição. Você está acostumado. Está tudo bem. Todos os dias meu tio briga. Meu neto é assim. Ela é muito tímida. O que há de errado com ela? Eu só senti pena dela. Vi que ela estava tão infeliz. Então vim. Não há problema em olhar para você. Já estou muito aliviado. A senhorita Teresa virou-se para olhar para mim, com os olhos cheios de admiração e simpatia. Seus olhos pareciam estar cheios de lágrimas. Como se ela quisesse correr e abraçar esse homem agora. Até agora, alguém simpatizou com ela assim? O sentimento de desamparo, quando conheceu alguém que a entendeu. Sentiu-se muito feliz e confortada. Foi como uma chuva após um mês de seca. Em sua pessoa, neste momento, existem duas correntes de emoções. Uma é a raiva e o ressentimento em relação a Flávio, a segunda é amar o sobrinho do próximo. Para colocar de forma mais ousada, pode-se dizer que ela estava tremendo com minhas ações de cuidado. Seus olhos pareciam querer dizer alguma coisa, mas ela só se atreveu a parecer tímida e confusa. Ela olhou para mim por um tempo. Então entrou apressadamente na sala para evitar meu olhar. Eu ecoei: você vê mais alguma coisa em que me ajudou recentemente? Você apenas diz: não tenha medo. Mas o que mais meu tio pode fazer assim? Amanhã de manhã, tenho que borrifar os vegetais. Se você não pulverizar a tempo, ele come muitos vermes e apenas cada talo de vegetal. Olha, a estação anunciou que o tempo vai chover em alguns dias. A senhorita Teresa saiu de pijama simples, as mangas nem mesmo puxadas para baixo. Ela disse: bem, não é nada, você pode fazer isso sozinho, para que possa acordar cedo amanhã de manhã. E eu vou borrifá-lo. As mulheres tocam nessas três coisas. É muito tóxico. Temo que isso afete minha saúde reprodutiva no futuro. Você não está com medo? Eu sou um homem, sou muito saudável. Não há problema em usar uma capa de chuva e uma máscara. Além disso, não tenho nada para fazer hoje em dia. Está tudo bem. Com o que os homens estão preocupados? Mulheres como você têm medo. Parece que minha inadvertência fez você pensar em tristeza. Nos últimos anos, a pulverização de canteiros de hortaliças e arroz tem sido feita pelo marido. E até mesmo as pessoas da vizinhança que contratam o dono de Flávio para fazer isso representam a maioria. Mas o preço do aluguel é alto. Cada 50.000 dongs vietnamitas sozinho dá muito trabalho.
O que você está fazendo? Os vizinhos discordam? Eu também conheço o caráter do meu tio. Ou ciumento e ciúme. Acho que também devemos ir e voltar um pouco. Tudo bem. Os vizinhos apagaram as luzes no escuro. Não se isole assim. Você só vai perder a vida. Caro Flávio, trate-me como descendente daquela casa. Então não pense muito longe. Você pode descansar. Vá e limpe alguns peixes fora do cais. Pare de usá-la. Comecei a ficar na frente daquela beldade. Havia um pouco de hesitação em seus olhos. Olhando para ela de pijama. Por que é tão bonito? Seus braços e pernas brilhavam suavemente sob aquela roupa delicada. Com a imaginação de um jovem de 20 anos. Posso ver através de tudo. Assim como estou vendo através do seu coração. Na verdade, ela ainda é muito bonita. Embora seus pés estivessem manchados de lama no jardim. Sua beleza ainda não desapareceu com o tempo. Foi por causa dessa beleza cansada que o pensamento sombrio mais poderoso surgiu em meu coração agora. A senhorita Teresa deve ter entendido um pouco disso. Ela caminhou timidamente em direção à pilha de peixes que estava secando. Deliberadamente de frente para mim. Quando ela se abaixou, o que precisava ser revelado apareceu gradualmente. Revirei os olhos e vi imediatamente. Comecei a sentir uma sensação de formigamento por todo o meu corpo e minha expressão mudou ligeiramente. Como perdi a paciência, pedi permissão para sair. Não me esqueci de levar alguns maços de cigarros para levar para casa. De manhã, acordei às 5 horas. Esta estação é quente. Os campos estão secos e rachados. E o campo da senhora Teresa não é exceção. A senhorita Teresa carrega a água do canal todas as tardes para regar os vegetais. Os vegetais verdes são muito bons. Por isso há muitos vegetais folhosos. Agora cultive assim. Será vendido em 2 semanas. Coloquei uma capa de chuva. Desci até a margem do canal. Coloquei água em uma garrafa e misturei remédios. Nesse momento, pude ver à distância a figura de alguém se aproximando. Parece a senhorita Teresa, certo? Ela estava lutando para segurar o balde para pegar água. Ronaldo, por que você saiu tão cedo? Neto, espere por você lentamente. Você coloca nos ombros. Não é muito pesado. Você já acordou? Oh meu Deus, dói meu coração mencionar o que fiz com você. Seu tio ainda não acordou. É apenas o seu sofrimento. Como estou na casa dos 20 anos. Sou extremamente saudável. Sua estatura é muito grande. Minha pele escura me deixou ainda mais sólida. Como conserto canoas desde criança. Meu corpo é musculoso. As mulheres que o veem ficam muito fascinadas. Ao consertar canoas no mercado da cidade, ela foi bastante flertada pelas mulheres que transformaram seu marido em marido. Algumas avós até pegaram dinheiro para me atrair para ficar com ela. Se você tem uma avó, você quer encontrar um caso de uma noite. Não me atrevi a tentar uma vez. Porque o mecânico do barco está aqui e ali. Só me atrevo a experimentar com meninas. Mas a diversão com os adultos continuou se empolgando. Mas desde que minha avó morreu, também tenho pensado com mais maturidade. Agora, quando tenho muito contato com a senhora Teresa, vejo que ela é diferente das mulheres que conheci e fico profundamente impressionado. Gostei de sua honestidade, seu sorriso encantador, sua figura rústica, mas feminina. É preciso dizer que fica lindo sem batom. Tios, se você tivesse 18, 19 anos ou a minha idade, talvez eu tivesse como alvo você e tomado você como minha esposa. Esta manhã, comecei a pulverizar 2 canteiros de vegetais. Um canteiro de feijão e um campo com todos os tipos de vegetais. A senhorita Teresa sentou-se na borda e observou cada golpe do meu esguicho. Percebendo as gotas de suor rolando pela minha testa. Não sei se é por causa do trovão do amor ou por algum motivo. Toda vez que faço isso, ela me ajuda. Então ela aproveitou para me contar sobre sua família. Ela conta a história de como ela tem sido solitária ao longo dos anos. Não sei se você tem uma queda por mim ou não, mas você confia em mim assim. Por tantos anos, ela sempre pensou que não haveria homem que a sacudisse. Nada pode trazer alegria,
compreensão e simpatia à sua pessoa. Se eu trabalho consertando canoas no mercado da cidade, há mulheres que têm sede de amor. Flertam imediatamente e às vezes até não pedem nada. Mas com a senhorita Teresa era diferente. Ela não tinha solicitações vulgares. Simplesmente, ela apenas gostou e guardou em seu coração, não ousando dizer ou mostrar. Mesmo sabendo que ela era casada e, além disso, ela era velha, mas por algum motivo eu tinha uma vibração tão terrível. Isso me tornou incapaz de entender de onde veio essa emoção. À noite, eu pensava muito nessa mulher. É verdade que existem muitas garotas bonitas por aí que gostam de mim. Mas nunca me senti assim. No entanto, uma velha, vendendo legumes e peixes no mercado de água, atraiu muita atenção para mim. No coração de Miss Teresa. Ela queria desesperadamente ser mãe. Ela queria ter um filho. Então minhas palavras de encorajamento a tocaram ainda mais. Ela não queria mais ficar sozinha assim. Seu marido ia e voltava com as mulheres da aldeia, na esperança de enviar a criança. Mas ela também fechou os olhos. Mas espero que não haja novidades. Ela queria ter um filho agora. E essa pessoa tinha que ser exatamente como eu, o mesmo homem com quem ela queria se casar. Então, ela começou a ter pensamentos ousados. Embora ela não soubesse se era capaz de ter filhos, ela ainda queria tentar. Então, quando terminei, ela me ajudou a esfregar o vaso e lavar minhas roupas. Tirei minhas roupas compridas, vestindo apenas minhas calças. Eu também ignorei, porque ela tinha visto tudo no dia anterior. Eu dei um tapinha no cigarro uma vez. Depois fui para casa lavá-lo mais tarde. Meu vaso não é usado há muito tempo, então está encharcado na minha camisa. Naquela época, cada músculo foi exposto. A senhorita Teresa deve ter ficado fascinada ao me ver dessa forma. Nos dias que se seguiram, Teresa teve muitas diferenças. Hoje, o dono de Flávio teve que ir ao mercado da cidade para trabalhar. E demorou 3 dias para ir. Ouvi dizer que você dormiu na casa do seu tio. Ela tomou a iniciativa de me ligar para consertar o ventilador de teto. Ela disse: Ronaldo veio para cuidar de você. O ventilador ligou por um tempo. Depois diminuiu a velocidade. Houve um zumbido e as asas tremeram levemente. Assim que entrei, eu a vi sorrindo brilhantemente. Diferente de todos os dias. Hoje, ela estava vestida de maneira um pouco diferente. Não as calças compridas usuais, mas as roupas que passavam por cima dos joelhos. O colarinho estava profundamente recuado, quase expondo 1/3 do meu corpo na frente dos meus olhos. Não consigo encontrar ninguém com uma pele lisa, fresca e jovem assim nessa idade. Essa beleza me surpreendeu bastante. Para ser honesto, nesta área pobre do Rio, as pessoas estão inundadas, lutando com plantas de arroz e cachos de vegetais. Mas ainda há pessoas tão bonitas. Ou é porque ela nunca deu à luz. Então ela é tão bonita? Ela é linda de dentro para fora. Linda literal e figurativamente. Assim, as senhoras do mercado da cidade também devem perder. Olhei para ela com olhos assustados e envergonhados. Nesta aldeia ribeirinha, atrás das muralhas de coqueiro de água, vestir-se abertamente assim será avaliado, fofocado e depois acusado de ser descuidado e sem ética cultural. Eu não sabia onde a senhorita Teresa poderia encontrar roupas tão elegantes. Quando a vi abaixando-se para pegar alguns peixes secos, colocando-os em um saco, revelando o marfim dentro, meu rosto ficou vermelho. Embora eu tenha sido um homem, tive muitas colisões sociais, mas nunca vi uma mulher tão bonita. Por que não posso me distrair? Embora eu tentasse me esquivar, tudo continuava batendo nos meus olhos, impossibilitando que eu me concentrasse em seguir em frente. Ao me ver chegando, a senhorita Teresa imediatamente deixou o peixe seco que estava importando. Convidou-me para entrar em casa para fazer chá e servir água. Assim que entrei para beber, ela começou a dobrar as pernas novamente, os olhos cruzados para mostrar seu par de rolinhos primavera, o cabelo puxado para trás nas orelhas para revelar suas maçãs do rosto vermelhas e rosadas. Ela caminhou para um lado e para o outro novamente,
cujo objetivo era atrair minha atenção. Você quer saber se eu te acho atraente. Mas você tem que admitir que ela é linda. Desde o início do ano. Costumo aconselhar meu marido e minha esposa. Então sua psicologia é muito mais confortável. Você pode comer. Você pode dormir. Então você pode ficar gordo e branco. Sua figura agora é rechonchuda. Então fica linda em todos os lugares. Ela era tão bonita que tive que exclamar: achei que você fosse a um casamento em algum lugar. Olhar para você hoje é realmente diferente. Você tem estado gordo e branco ultimamente. A senhorita Teresa ficou ainda mais feliz quando foi elogiada. Eu vi seus olhos piscarem. E então lambi seus lábios repetidamente. Ela agradeceu timidamente, desde o dia em que meu neto voltou para minha cidade natal. Tenho feito todo o trabalho duro. Você é assim por minha causa. Para ser honesto, não achei que a senhorita Teresa estivesse me provocando deliberadamente. No máximo, eu só acho que é por causa de sua personalidade que ela costumava ser. Agora ela está mais aberta e aberta para mim. Então eu não presto muita atenção. Depois de beber água, levantei-me e comecei a trabalhar. Eu fiquei em cima e removi o ventilador de teto. Depois o movi para baixo para ela. Em um momento, vou colocar o óleo e colocá-lo de volta. Quem diria? Ela estava embaixo e havia removido a hélice. Acidental ou intencionalmente, sua camisa varreu profundamente. Olhei para baixo e vi toda a plenitude suave. Isso continuou batendo nos meus olhos, me deixando muito desajeitado. Pensei comigo mesmo: se for esse o caso, a mente não o fará. A intenção de lubrificar a hélice se afastou. Fiquei pensando em fazer isso com ela. Mesmo assim, ela deliberadamente levantou alto para revelar sua cintura fina, o que me deixou ainda mais animado. A senhorita Teresa pergunta-lhe sempre, sondando: és bom, podes fazer qualquer coisa. No futuro, minha esposa e filhos serão muito questionados. Não é como o dono do Flávio. Só comer é bom, mas o conserto e a instalação são muito ruins. Respondi honestamente: você é muito talentoso. Tem muitos defeitos. Mestre Flávio não é bom nisso. Mas e as outras coisas que são melhores do que você? Assim, é nojento. É bom estar no ângulo das unhas dos pés. Basta olhar para isso. Não é ruim. Ela disse: é melhor não me tocar. Continue tocando nele e, no final, você não pode ir a lugar nenhum. Como resultado, sou uma pessoa desagradável e mal-humorada. Eu entendi o que ela queria dizer. Então eu disse: mas eu pensei que apenas nossos homens seriam assim. Vocês, mulheres, às vezes precisam de alguém para preenchê-lo? Oh meu Deus! Meninos e meninas não são iguais. Talvez sejamos ainda mais fortes do que você. Então, desde que fui trabalhar, tropecei em algum de vocês? Sim, é um solavanco, mas não é uma viagem. Você também é muito bom em guias. Ronaldo, você sabe que há muitos barqueiros em seu barco. Venha aqui, apenas finja ser um servo. Só estou pedindo que você experimente. Mas não quero dizer nada. Depois de lubrificar as hélices, pedi à senhora Teresa que viesse e me deixasse instalá-las. De pé abaixo, ela continuou sorrindo, como se tivesse pego alguma coisa. Seus olhos ainda olhavam para cima, olhando para o meu corpo. Como estava muito quente, eu só usava uma regata e calças largas, para poder ver as veias azul-púrpura se enrolando. Como ela poderia não se conter? Meu marido ainda não voltou para casa e conheci um homem tão bonito em casa. Neste momento, o sangue quente em seu corpo parecia queimar, como um grito frenético para sair. Ela nem estava sóbria o suficiente para controlar suas palavras, o que me surpreendeu imensamente. Você liga o interruptor para ver se funciona bem. Bem, isso mesmo. Deixe-a levantar a escada. Eu apenas sento e brinco. Espero por você por um tempo. Você vai e pega a escada. E depois pega alguns pacotes de peixe seco e os come. Você secou esta manhã, mas eu estava sozinho, então não pude comer tudo. Vamos sentar e comer com você para nos divertir. Peguei uma concha para colocar água na jarra e lavei o rosto, virando as pernas.
A água espirrou na camisa verde musgo, deixando a senhorita Teresa com medo de cozinhar todo o rosto. Assim que ela se sentou na cadeira, ela estendeu a mão e acariciou as gotas de água que ainda estavam no meu pescoço. Essa ação me fez sentir como se estivesse em uma foto por alguns segundos porque fiquei muito surpreso. Isso me fez estremecer, como um camarão encontrando sal. Eu não podia mais acreditar nos meus olhos. Eu não esperava que a senhorita Teresa agisse com tanta ousadia. Embora eu mesmo esteja ansioso por isso há muito tempo e tenha sido deliberado. No começo, eu ia te dizer a verdade, mas depois de ver que você era proativo e descontraído, comecei a sentir medo dessa mulher. Droga, que tipo de suor está tão molhado? Você precisa que eu entre e pegue uma toalha para você limpar? Ei, vamos lá, senhorita, eu não preciso disso, apenas deixe assim. Você come peixe seco, por que você não vai ao mercado de água para vender vegetais hoje? Oh meu Deus, os vegetais foram pulverizados no dia anterior e, no dia seguinte, foram cuspidos para a venda. E quando as pessoas saíram, quem é o responsável? E ainda assim não me lembro de nada. Minha voz estava gaguejando, sem palavras. A senhorita Teresa olhou para mim atentamente, o que me fez perder toda a minha naturalidade. Onde está o mestre Flávio? Vou ao mercado da cidade. Volto em alguns dias. Por que você me convidou aqui? Você não tem mais medo de que ele fique com ciúmes? Do que mais você está com ciúmes agora? Você se parece muito com seu pai. Enquanto falava, ela olhou para mim. Eu sorri e disse, sim, vejo que todo mundo diz isso. Senhorita, eu me pareço muito com meu pai. Especialmente meus olhos, nariz e lábios. Olhando para ele, ela sentia muita falta de seu pai. Você acha que é meu pai? E naquela época, se minha mãe não tivesse engravidado, meu pai definitivamente teria se casado com ela. Mas quem teria esperado? É por isso que ela teve que se separar com relutância. Nesta vida, você e seu pai não tiveram sucesso. Você sente muito, mas toda vez que te vejo, você se sente familiar. O quão perto você está? Você realmente me pergunta sobre isso, porque ainda não tive nenhum problema familiar. Sim, você acabou de perguntar. Eu olho para você assim. Como você se sente? Você quer tentar? Essa pergunta me deixou envergonhado, mas ainda tentei responder a ela com alegria. Você é tão bonita. Que homem não gosta de você? É só que você é uma flor que tem um dono. Mestre Flávio confia em mim. Eu não posso fazer isso. Senhorita, o ar ambiente parecia um pouco pesado. Nunca antes me sentei e conversei com uma mulher que é bonita e ousada. Essa situação já acontecia no campo, e ela estava vestida com ousadia, o que me deixou muito envergonhado. Ela é mais ousada e proativa. Ela puxou meu ombro em direção a ela cheia de carícias, então olhe para você. O que você acha? É atraente? A pergunta era como um trovão em meus ouvidos. Hesitei por alguns segundos. Não pude acreditar. A senhorita Teresa me perguntou novamente naquele tom. Há alguns dias, ela era uma mulher que sabia ser contida em seu discurso, mas agora mudou completamente. Eu ainda não entendo o que você quer dizer. Que tipo de atração é essa? É lindo ou o quê? Olhe para você assim. Você gosta? A pergunta torna difícil para mim responder. Ela me olhou diretamente nos olhos, como se não pudesse mais controlar seu comportamento. Então, é só responder livremente. Ninguém tem medo de nada. Os homens são tão covardes quanto galinhas. Tentei sorrir, depois virei para a direita, sem ousar olhar diretamente para a senhorita Teresa. Você é linda. Todo mundo sabe disso. Toda a vizinhança sabe, mas eu não sou o único que sabe. Porque você é tão bonita. Às vezes é difícil ter filhos. A senhorita Teresa ficou satisfeita com essa resposta. Ela só queria sondar se eu estava abalado por uma mulher bonita. Ela olhou para a frente, sonhando, no passado. Não seria bom para meu pai se casar com você? É bom que agora os filhos e netos estejam empilhados. Fiquei bastante surpreso ao ouvir isso. De repente, me perguntei sobre suas palavras.
Uma mulher que anseia por filhos assim. Tem como alvo o filho de seu ex-amante? Talvez eu também tenha algo atraente para ela. Assim como meu pai, mas tenho que admitir que tenho muitos recursos muito atraentes. Não é um rosto natural com o qual sou flertado por muitas mulheres no mercado da cidade. Enquanto eu ria, minhas ações teriam feito todas as minhas serras desmoronarem. Meu pai deve ter comido vários pêssegos no passado. Então agora estou assim. Ficamos em silêncio por um longo tempo. A senhorita Teresa continuou acariciando o peixe seco na mão, roendo e mastigando o camarão. Eu bati em seu corpo quente. E de repente ela colocou a mão no meu pescoço. Se você diz que tem uma queda por mim. O que Ronaldo pensa sobre isso? Não seja assim. Você tem um marido, o mestre de Flávio. E se voltar, vai morrer. Com você. Isso é impossível. O que quer que você provoque. Não provoque essas coisas. Tudo bem se você não tem esposa ou filhos. Mas ainda está envolvido em muitas coisas. A senhorita Teresa colocou a mão nas minhas costas musculosas. O que me tornou insuportável. Nesse momento, entendi que ela tinha uma queda por mim. Caso contrário, como ela poderia ter ações tão abusivas contra mim? Mas eu sou um homem. Então não posso exagerar. Levantei-me habilmente. Fui até o chapéu de folhas no topo do armário e disse: Bem, é tarde demais. Vá cozinhar arroz. Estarei em casa em breve. A senhorita Teresa ainda me olhava apaixonadamente. Ela gritou: ou vou ficar com você esta manhã para me divertir. Há algo que você quer confiar em Ronaldo. A propósito, há uma garrafa de vinho que a senhora Ronaldo acabou de me dar. O vinho caseiro é delicioso. Bem, não, senhorita, por meio ano, nunca comi uma refeição aqui. Ronaldo fez muito por ela, mas nunca teve a oportunidade de sentar e comer juntos. Bem, agora que é hora de comer, vou jantar com você aqui. Ronaldo é de mãos livres. Sempre farei isso por você. Eu também me senti muito envergonhado quando a ouvi dizer isso. Então relutantemente aceitei a oferta em dúvida. O toque de sua mão no meu pescoço me envergonhou a manhã toda. As perguntas continuavam surgindo na minha cabeça, tornando impossível para mim responder. Por que ela agiu assim? Ela está realmente apaixonada por mim? Ou foi apenas uma paixão por seu pai? Por que Dona Teresa agia assim quando já tinha o mestre de Flávio? Ou foi porque seu marido não conseguiu cumprir essa quantia? Então ela nasceu reservada, correndo riscos? Ou você quer ter filhos comigo? Eu não era o alvo dela? Tudo isso me confundiu, mas em um certo canto da minha alma, também senti a emoção do meu ser. Fiquei muito animado com aquele toque. Afinal, sou um homem, um jovem com uma vontade ardente. Agora, ser tocado por uma mulher bonita também me deixa extremamente feliz. A senhorita Teresa era mais proativa do que a garota do mercado da cidade. E havia uma forte motivação que eu não conseguia compreender. Muitas vezes ouço histórias desajeitadas. Então, as ações da senhora Teresa tornaram ainda mais difícil para mim pensar. Se for no mercado da cidade, não há problema em ter um caso de uma noite. Mas aqui está o vizinho ao lado, saindo para se encontrar cara a cara. Naquele campo, o trabalho doméstico é desconhecido. Fora do beco já está murado. É só que eu não gosto que o público pense sobre isso. Meu rosto estava destituído. Bem, está tudo bem. Depende de você. Eu ajudei você a fazer um peixe cabeça de cobra. O peixe que acabara de ser jogado na panela de água fervente estava tremendo e a água espirrou por todo o corpo. Na verdade, sou um jovem que sai a negócios. Desde criança, sempre fui a restaurantes, mas nunca fiz isso. Quando vejo pessoas fazendo isso, eu apenas aprendo a segui-lo. Voltei para onde ela estava colhendo legumes com as calças molhadas. A senhorita Teresa olhou para mim da cabeça aos pés e riu. Ei, e se meu sogro mandar seu genro fazer peixe? Vamos. Tenho certeza que você vai se acostumar com isso. Senhorita, este é o meu primeiro produto. Onde? Vamos, vereador. Qual é a razão pela qual a garganta ainda está intacta? Mais 2 guelras desses peixes. Ei, aqui está de novo. Deixe isso aqui, neste lugar. É para os peixes fazerem mel.
A senhorita Teresa me disse com muita seriedade. Eram quase 11 horas da tarde quando ela limpou a bandeja de vinho, enchendo a mesa. Vamos, Ronaldo, entre aqui. Hoje ela fez isso para convidar uma refeição. Da próxima vez, é como se você tivesse me instruído a fazer isso na minha cidade natal mais tarde. Casamentos, funerais, jovens têm que se apressar e fazer isso. Mas senhorita, ou deixe-me vir até a casa para vestir minhas calças. Está muito molhada. Senhorita, está chovendo assim. O que você está fazendo? Vou entrar e pegar a calça do Flávio e vestir. Você apenas senta aqui. Está tudo bem. Você não é um convidado. Embora não fosse muito natural, deve-se dizer que Miss Teresa cozinhava muito bem. Faz muito tempo que não como comida de família tão deliciosa. Agora eu como macarrão de camarão. Ou cozinho arroz. Depois cozinho o peixe cabeça de cobra no vapor por conveniência. Eu bati a xícara deliciosamente. Porque eu comi arroz e vinho assim. É verdade que faz apenas um ano inteiro desde que consegui comer uma refeição. Esta refeição inclui sopa azeda e legumes fritos. A senhorita Teresa olhou para mim atentamente e, quando viu que eu estava comendo bem, sorriu suavemente. Eu me sinto abalado por isso. Portanto, as taças de vinho ela derramava continuamente. Quando ela viu que eu parecia bêbado, ela falou: Ronaldo, Ronaldo é bom. O que Ronaldo acha? E se você se propuser a ter um filho com Ronaldo agora? Eu balancei a cabeça enquanto mastigava, expressando minha aprovação. Ok, é isso. O que você está dizendo? Não está tudo bem para mim. Para ser honesta, ela não sabia se ainda tinha essa habilidade. Não sei se é por causa do marido ou dela, ou de ambos. Em sua juventude, ela ia e voltava com o pai de Ronaldo muitas vezes. Mas para nada, até a dona de Flávio. Ela o pressionava uma vez por dia. Mas por 15 anos ainda não havia notícias. Ele estava bebendo cada vez mais. Então isso não era suficiente. Você está determinada a desistir. Minha querida, as crianças são um presente do céu. Não são obrigadas a fazer nada. Mas desde que conheceu com, ela anseia por isso. Ela admite que é como seu pai. Então seus sentimentos por seu filho são muito fortes. Desde que reencontrou Ronaldo, ela teve um pensamento diferente. Ela pensou: se eu pudesse ajudá-lo, como seria bom. Eu era ingênuo. Seu rosto estava em pânico. Suas mãos estavam pegando comida. Mas ela parou. O que você diz? Você quer dizer? A senhorita Teresa ainda estava determinada. Um pouco envergonhada. Quero lembrá-lo. Peça-me para lhe dar um filho. Você sabe que diz isso. Eu não vou concordar. Mas desde que te conheci, me sinto seguro e há algo forte em mim. Oh, por que isso? Onde há um homem no meu bairro que você me pede? Você está brincando comigo? Não, você está dizendo a verdade. Se você me ama, eu te amo. Então me ajude. Por 15 anos, o casal está brigando desde sempre. O dono do Flávio está bêbado e não pode fazer nada. A questão de não ter filhos. No final, cada pessoa provavelmente cairá. Filho, se essa situação continuar, não sei o que acontecerá com ela e seu tio. Ela disse que odiava o marido. Mas o marido e a esposa viverão juntos por quase 15 anos. Pelo menos eles ainda tinham sentimentos e precisavam de algo para se relacionar. Dizendo isso, ela não sabia se poderia ter mais filhos. Eu só quero pedir que você me ajude a verificar. Se houver, melhor. Seu marido ainda disse para ver onde é bom perguntar. Pegue um, eu lhe darei permissão. Ela sabia que tinha muitas opções. Recentemente, havia o senhor Guilherme à frente da aldeia. Às vezes, ela também se desentendia com o senhor João. No entanto, não importa o quão má sorte a fizesse, ela só tinha sentimentos por si mesma. O palpite de uma mulher é muito forte. Ele disse a ela que ela deveria escolhê-lo. Ver você é assim, querer uma coisinha. Em cada frase, cada palavra que ela disse me deixou realmente chocado. Descobriu-se que ela deliberadamente não me levou a ficar excitado por um longo tempo. Mas em um ponto, eu queria ela.
É verdade que desta vez é estranho. Eu deveria ter ido encontrar a pilha. Mas aqui a pilha foi me encontrar para morrer. Meus olhos reviraram, meus lábios tremeram, como se eu estivesse sonhando. É impossível. Na vida real existe um incidente tão paranoico. Mas olhando para o olhar sério dela, acredito que ela está dizendo a verdade. É só que a oferta está além da minha imaginação, nem da minha capacidade de responder. De jeito nenhum. Senhorita, você deve pedir algo a alguém do meu bairro. Longe, de preferência alguém no mercado da cidade. Acima disso, prevalece o ciúme, com pessoas ricas que poucas pessoas percebem. Mais tarde, a criança era muito parecida, como eu, mas a família falava alto. Eu não quero que as coisas estraguem. Ela não sabia o quão doente estava. Então ela teve que escolher um homem saudável primeiro. Mas que escolheria um velho doente? Você ainda precisa ter sentimentos. As mulheres não estão bem com todos. Não como os homens. Desde que haja um lugar para entrar e sair. Se Ronaldo a ajudar, ela atenderá ao que precisar. Ela vai manter isso em segredo. Só você e eu sabemos. Ela viveu até o estômago. Morreu para tirá-lo. Ela não deixaria uma terceira pessoa saber disso. Nem mesmo o dono de Flávio. A criança nasceu com ambos os pais suficientes e as condições de cuidado são muito boas. Você não precisa se preocupar com nada. Ela nem sabia se tinha essa habilidade. Tenho quase 40 anos. Muito raro. Ronaldo, você é muito impaciente. Então eu vou ajudá-lo. Você aceita? Não é impossível. Senhorita, no futuro, uma criança como você será toda a vizinhança. E Flávio, ele saberá imediatamente. A história que havia rumores era muito escandalosa. Como você pode viver nesta vila ribeirinha mais? Levantei-me, fui direto para a esquina do cais e estava prestes a sair com meu chapéu. Quando a senhorita Teresa puxou minha mão para trás. Ela me empurrou para o canto e depois me abraçou com força. Ronaldo, me ajude, eu te imploro. Será que eu te vi assim sem coração? Você não sente nada? Ver pessoas em perigo, mas não salvá-las? A senhora Teresa disse, eu vou ao mercado de água. Ou desligo a lagoa, esvoaçar ou consertar o cais. Limpo o telhado, faço isso sem pagar. Mas só isso, eu não pensei sobre isso. Tentei empurrar a senhorita Teresa para longe, mas não consegui sair. A excitação de uma mulher foi despertada. Isso me tornou irresistível. Ela se recusou a ficar parada. Seus membros continuavam bagunçando e tocando, tornando-me incapaz de parar meus próprios desejos. Meu coração agora está tremendo e saltando a cada momento como um sonho. Eu também não conseguia imaginar que um dia o vizinho tomaria a iniciativa de me atacar assim. O cheiro de água de bode sativa e folhas perfumadas de capim-limão, fervidas para lavar o cabelo, me deixou muito fraco. No mercado da cidade, as crianças de pernas compridas não cheiram assim ao campo. É apenas um cheiro de perfume falso para enganar o olfato de outras pessoas. E este é o incenso do vento doméstico, que me faz perder em meus sonhos. O instinto latente ressurgiu rapidamente e minha razão começou a diminuir. Minha mente começou a pensar em coisas sujas. Pensei comigo mesmo, ela não pode se dar ao luxo de ter filhos. Então eu apenas tento uma vez. Talvez eu possa fazer isso. Afinal, não há nada a perder. Não há melhor oportunidade do que essa. Mas também pode ser considerada uma bênção. Dar um filho ao marido e à esposa, ajudando-os a se relacionar mais. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais fraco eu me sentia. O fervor ousado de Miss Teresa me manteve arrebatado pelo toque acariciante de sua mão na parte inferior do corpo. Agora eu não aguentava mais e corri para chupar seus lábios com o fermento. Abracei o corpo de Miss Teresa com força e coloquei-o na minha camisa para descobrir a carne de uma mulher que estava sedenta de amor. Ela tomou a iniciativa de remover todos os emaranhados em seu corpo e se ajoelhou para cuidar da minha amiga com sua técnica mágica. Fiz a versão que nunca tinha visto tanto prazer. Minha mão pressionou a cabeça de Teresa com cada movimento de sua boca sugando para dentro e para fora.
Eu engasguei para expressar o sentimento indescritível neste momento. Então foi a minha vez de agir. Peguei a senhorita Teresa nos braços e entrei nela e em seu quarto. Deixe a senhorita Teresa deitar na cama, tirar as calças e vasculhar o lugar com os cotovelos fascinados, fazendo todo o corpo da tia Teresa se curvar em ondas de felicidade sexual com olhos dourados. Essa cena me deixou mais animado com meus movimentos. Depois de um tempo, olhei para a frente e seu corpo não estava mais emaranhado na camisa. Eu me movi para cima e beijei sua cintura e todo o busto inteiro. Ao mesmo tempo, meus dedos ainda estavam se movendo na área molhada. Os gemidos de Miss Teresa ficaram cada vez mais altos. E eu estava muito animado. E um momento depois, toda a sala soou como uma sinfonia em um dia chuvoso de oeste. Esclareci minha hesitação no início. E ela quer reviver os momentos sublimes e românticos de sua juventude. Sua beleza suave e estática me fazia tremer todas as vezes. Eu nunca estive tão feliz. Agora eu só conheço a agressão descuidada do jovem sob o corpo da mulher. Depois que a batalha acabou, meu corpo se desfez e adormeceu. Quando acordei, encontrei Teresa e seu marido sozinhos na cama. Olhei ao redor da sala. Não havia ninguém, mas me virei para encontrar minhas calças para vestir e sair. Quando ele foi até a porta do quarto, ouviu o som de água corrente no final da casa e pensou que a senhorita Teresa estava tomando banho lá. Eu apenas silenciosamente tirei minha camisa da cadeira e saí da casa dela. O dia todo fiquei sentado e pensei no que aconteceu ontem. Sem fazer nada. À tarde, a D. Teresa tomou a iniciativa de vir à minha casa. Naquela época, eu estava na cozinha me preparando para cozinhar arroz. Ronaldo, você está em casa? Oh, senhorita Teresa, você tem um peixe cabeça de cobra muito fresco. Então você deve trazê-lo para mim para cozinhar esta sopa azeda. Naquela época, eu também estava com medo de vê-la, mas estava curioso sobre sua atitude após o incidente de ontem. Então corri para fora. Sim, você traz tudo. Sou muito tímido. Não consigo comer muito sozinho. Não se preocupe. Deixe-me ficar aqui hoje para fazer arroz e depois fazer uma refeição. Sua casa está sem arroz hoje. E você está esperando o Flávio voltar antes de poder moê-lo. Seu espírito estava muito arejado. E ela riu com uma frase que fez minha cabeça pensar: por que há uma coincidência tão repetida? Meu palpite é que ela quer vir aqui. Então é por isso que ela escreveu assim. Pare de ceder a ela. Então eu não calculei naquela época? Eu amolece. Então esta noite a senhorita Teresa fez arroz comigo. Peixe cabeça de cobra grelhado. Cabeça e cauda. Cozinhe sopa azeda. Adicione chucrute assado e uma cobertura de feijão. Oh, faz muito tempo que não comi peixe cabeça de cobra grelhado. Por favor, sente-se aqui. Deixe-o ir à loja da senhora Helena Bell para comprar algumas latas de cerveja para beber para aliviar sua boca. Como homem, gosto mais de cerveja, especialmente neste verão quente. Eu estava sozinho em casa. Então, naturalmente, eu ansiava por isso. Depois disso, comemos e bebemos até ficarmos satisfeitos. A senhorita Teresa reclamou que não sabia beber cerveja, mas depois tomou alguns goles. Suas bochechas estavam vermelhas. Eu também cambaleei. Neste momento eu não sei quem está mais bêbado do que quem. Ronaldo, como você bebe isso? Você vê como sua mente está girando? Rapidamente em todo o rosto. Você vai para o quarto descansar um pouco e depois volta. A senhorita Teresa ouviu isso. Não disse nada e me seguiu até a sala. Depois de entrar na sala, ela fechou a porta com força e me empurrou para baixo no meio da rede. Vendo que o espaço ficou pesado, ela procurou algo para conversar para aliviar a tensão. Por que você está tão nervoso? Você está tão preocupado? Por que você continua colocando as pessoas assim? Ontem, fizemos isso juntos. Você não olhou para as pessoas sem nenhuma emoção? Por que você é como uma estátua de madeira? Existem muitos sonhadores por aí, mas não há lugar nenhum. Se você não se apaixonar por mim, é muito tempo. Você apenas vai naturalmente para que ambos possam ser felizes. Mas você é muito ousado.
Isso me assusta. Você realmente vai fazer isso? E se você engravidar? Não é melhor se houver? Você e sua esposa estão ansiosos por isso desde sempre, mas não conseguiram encontrar nenhum ser vivo. Ok, tenha certeza, você não vai me responsabilizar. Então você não precisa pensar nisso. Se houver, então parece não ter nada a ver com você. Vamos apenas tentar. Assim que ela terminou sua frase, ela tomou a iniciativa de me atacar. O toque me deixou incapaz de me controlar mais. Havia também um pouco de cerveja no meu corpo. Naquela época eu só conseguia deixar de lado a vergonha e senti-la. Então, em uma sala cheia do cheiro de fitoterapia. Essas são as cenas de amor da primavera que acontecem entre uma tia ocidental e um jovem de 20 anos. Fiquei fascinado com sua bela beleza, cheia de experiência na situação. Nunca vi ninguém tão habilidoso na minha vida. As mulheres ocidentais. As pessoas muitas vezes são resignadas. Não se atrevem a pedir nada e ficam paradas como uma canoa flutuando no rio. No entanto, essa tia é completamente diferente das outras. Ela está muito ensanguentada. Acho que esse é o desejo de uma mulher que quer ser mãe. Então ela se atreve a desafiar para atingir tal objetivo. Essa também é uma demanda legítima. E eu estava ainda mais motivado. Também espero que um milagre aconteça com essa velha. Só de pensar nisso, eu não conseguia mais parar. Depois de um momento de constrangimento, comecei a sintonizar aquela batalha. A senhorita Teresa provou ser uma pessoa forte, o que me deixou extremamente fascinado. Inconscientemente, seus movimentos e ações decisivos continuaram acontecendo drasticamente. Qualquer que seja a partida jogada, qual tiro é atingido, onde quer que esteja, ele grita lá, para ela. Esta noite foi provavelmente a noite mais feliz de sua vida. Esse sentimento a deixou fascinada e apaixonada. Isso não apenas a aliviou psicologicamente, mas também lhe deu mais esperança. Ela desejou, talvez ela pudesse fazer um milagre? Embora ela soubesse que eu ainda era jovem e que ela teria uma futura esposa e filhos no futuro. Ela ainda se apressou egoisticamente. Ela ainda queria tentar a sorte. Olhei para ela e vi que ela estava coordenando ritmicamente. Isso torna a batalha ainda mais padrão e torna o caso de amor ainda mais interessante. Naquela sala, os dois foram sublimados. Estamos envolvidos um no outro e não sabemos mais o que são o céu e a terra. Ronaldo é tão bom. Se isso tivesse acontecido antes, ou 3 ou 4 anos atrás, talvez suas chances de se tornar mãe tivessem sido maiores. Ela me deu elogios alados. Obrigado, filho. Você nunca esquecerá a gratidão de Ronaldo pelo resto de sua vida. Eu também guardarei esse segredo para você. Esta sua frase me deixou mais motivado para servi-lo. Eu não conseguia dizer mais palavras. Só conseguia colocar minha cabeça e me dedicar. Acho que este é um passeio que só me atrevo a acrescentar mais uma vez. Então, amanhã, depois do trabalho, irei ao mercado da cidade para consertar barcos. Mas talvez fosse diferente para a senhorita Teresa. Durante toda a noite, você estava tão feliz, tão satisfeito. Como você pôde me deixar ir? Depois que terminei isso, senti os tendões dos meus membros desmoronarem. Deitei-me e a senhorita Teresa tinha um sorriso no rosto e se aconchegou em mim. Ronaldo, você está tão feliz. Nós realmente temos uma vida predestinada. Volte amanhã. Ela vestiu apressadamente a camisa e voltou para a canoa, deixando-me deitado em confusão e arrependimento. Eu estava tão animado agora. Mas quando terminei, não pude deixar de me preocupar. Se ela engravidar, terei que aceitar meu filho no futuro ou não? Como minha vida vai mudar? Mais tarde naquele dia, Dona Teresa veio novamente, dizendo que estava aproveitando o fato de que Flávio havia voltado amanhã. Coloquei a tigela de arroz no chão e, antes que tivesse tempo de colocar o pedaço de arroz na boca, ela me puxou para a sala para servi-la novamente. Ela usou a desculpa de que seu tio voltaria amanhã, sem saber quando eles se encontrariam novamente. Tive um pouco de azar na época e também queria dar tudo o que podia. Quando acabou, alguns ficaram muito felizes, enquanto outros estavam fazendo caretas.
Esta foi a última vez que fiz isso com ela. Na manhã seguinte, decidi pegar uma balsa para o mercado da cidade para consertar barcos. Eu estava determinado a não voltar aqui. Voltando à Vila Ribeirinha, a imagem daquela mulher casada com um corpo lindo sempre assombra minha mente. Até as imagens de se apaixonar novamente. Todos os tipos de emoções, gostar, temer, nervosismo, distração e até preocupação. Quantas emoções são suficientes? Mas eu ainda insistia em não voltar para minha cidade natal. Nos últimos 5 meses, estive em casa 2 vezes. Mas não na casa de Miss Teresa, a dona do Flávio. Ouvi dizer que a senhorita Teresa estava grávida. Quando toda a aldeia ouviu a notícia, eles ficaram muito felizes pelo casal. Todos diziam que o casal morava em uma casa gentil, e a casa era abençoada. Então a senhora Teresa ainda podia ter filhos nessa idade. Toda a vizinhança parabenizou o casal. Quanto ao proprietário Flávio, ele não falou, e ficou feliz em mostrar o rosto. E desistiu do vinho. Agora, ele abriu uma barraca que vende redes de pesca e pesticidas para vender para toda a região. Não soa como uma pipa ao vento. O dono do Flávio amava muito a dona Teresa. E sabia que a esposa estava grávida de um menino. Por isso não a deixou fazer nada. Uma vez, fui deliberadamente à barraca do meu tio para comprar coisas e encontrei seus olhos. Senhorita Teresa, como você está, Ronaldo? Ela é muito saudável. Você é meu? Ela balançou a cabeça, empurrando o queixo em direção à casa do senhor Guilherme. Quando vi isso, pensei, sim, está certo. Como poderia ser meu? São 2 dias e 3 horários. Como você pode conseguir? Você está implorando por outra pessoa de novo? No entanto, isso continua me preocupando a ponto de perder comida e sono todos esses anos. Depois de muito tempo, voltei para minha cidade natal. A casa ainda foi deixada para a senhorita Teresa cuidar. E alguns dos campos também foram transplantados e colhidos por um deles. A senhorita Teresa deve ter tido um bebê. Então ela não prestou mais atenção em mim. O mesmo aconteceu com os proprietários de Flávio, ambos focados na construção de suas casas. Eu estava com manteiga, mas estava bom. A senhorita Teresa conseguiu o que queria. Eu também fiquei aliviado, parabenizando-a secretamente. O que me deixa mais feliz é que o bebê não é meu filho. 10 anos depois, eu era um homem de 30 anos. Eu não sou mais um cara que conserta barcos todos os dias. Consertando canoas por 6 anos. Também fui promovido ao cargo de mecânico-chefe. Naquela época, consertando uma canoa para uma família em Phuket. Graças à minha boca doce, consegui espalhar a filha do chefe. Casei-me e recebi uma casa e um terreno na cidade dos meus sogros. Agora me tornei um famoso empreiteiro de conserto de barcos. Minha esposa, Bruna, me deu 2 filhos, um menino e uma menina. O mais velho tinha 8 anos e a criança 4. Minha vida é tão bonita quanto uma foto. Naquela época, voltei para minha cidade natal. Levei minha esposa, filhos e netos para comer no início do ano. A dona da Teresa e do Flávio também veio brincar. E trouxe também um menino de 10 anos. Ele tem muitas características que se parecem um pouco com meu pai. O que me surpreende, você é filho de Flávio, não é? Sim, tio Ronaldo o levou de volta para sua cidade natal para comer no início do ano? Ele foi tão rápido em falar. Então, qual é o seu nome? Sim, meu nome é Marco. Minha mãe queria que eu fosse tão bom quanto meu pai. Então ela me deu esse nome. Mas o nome Marco também faz sentido. Dezenas de perguntas vieram à minha mente. Mas com o que eu me importava? Quem mais vai fazer isso? Obviamente, Marco está desfrutando da felicidade de ambos os pais. E eu tenho minha própria família. As pessoas querem piorar. Então o que eu quero fazer? De alguma forma, eu esperava que algo milagroso acontecesse naquele dia. Marco é meu filho. Aprendi que ele era bom, inteligente e muito bom em estudar. Embora sejamos vizinhos, estamos longe de nossa cidade natal a negócios. Então o afeto pela vizinhança é apenas social.
Quando voltei, as pessoas da vizinhança viram que eu tinha um carro e uma esposa da cidade. Então me senti mais distante delas. Os vizinhos ao seu redor não eram mais tão amigáveis quanto costumavam ser. Incluindo Teresa e o dono de Flávio. Agora, é tudo uma questão de comunicação e diplomacia. Senti a grande alegria da dona Teresa e do proprietário Flávio. A senhora Teresa decidiu encontrar uma criança, criá-la e mantê-la em segredo até que ela pare de respirar, determinada a não interferir na minha vida. Então eu apenas fiquei quieto. Eu realmente quero adotar uma criança, para que no futuro eu encontre uma maneira de perguntar a ela. E então encontre uma maneira de ser amigável com a família para adotar Marco. Só então posso me sentir à vontade. Eu também quero ter um título. Também quero ser responsável, mas preciso de um momento mais oportuno. Talvez o tempo me ajude a encontrar o caminho certo para mim. Eu sou muito ganancioso? Portanto, nossa história pode ser concluída aqui. Junte-se à conversa na seção de comentários deste vídeo e torne-se parte de nossa família de ouvintes apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho são para a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar as palavras de sua mente e coração, não se esqueça de se registrar e tocar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto de casos amorosos conflitantes. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós no canal de casos apaixonados e dramáticos, onde todas as histórias são verdadeiras. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.